Olá pessoal, eu vou fazer a apresentação dessa aula de insuficiência adrenal aguda, também conhecida como crise adrenal ou crise addisoniana, e eu vou focar nos principais tópicos de importância para vocês, desde o diagnóstico, manifestações clínicas, como a gente vai fazer o diagnóstico e o tratamento. Vocês podem acessar, é claro, a bibliografia recomendada pela disciplina e também o artigo que eu inseri na plataforma, que é um artigo bem recente e que aborda muito bem o tema. Bom, então como é que a gente define insuficiência adrenal aguda? É um distúrbio endócrino de caráter, obviamente, emergencial, decorrente da deficiência de glicocorticoide e pode estar associado ou não à deficiência de mineralocorticoide, mas o que caracteriza, basicamente, é a deficiência de glicocorticoide. E essa definição, que eu achei bastante interessante, até desse artigo da New England, e eu já vi que tem sido usada por outras referências, inclusive a última edição do livro de emergências, que é a deterioração aguda do estado geral de saúde do paciente, associada à hipotensão. E aí, como a gente vai definir hipotensão? Pressão arterial sistólica menor do que 100 milímetros de mercúrio ou queda de 20 milímetros de mercúrio nos níveis de pressão arterial sistólica habituais do paciente. Porque muitos pacientes, a gente pega uma mulher jovem, magra, ou até mesmo idosa, mais magra, mais brevilínea, às vezes ela tem uma pressão arterial sistólica habitualmente de 100, 95. Então, o fato dela naquele momento, ela tem que estar com a pressão mais baixa, 80, 75, para a gente definir como hipotensão. E esse quadro ele se resolve em 1 a 2 horas após a reposição de glicocorticoide venoso, ou seja, uma prova terapêutica que vai definir que o paciente realmente tinha uma crise adrenal. Bom, e quais são as causas de insuficiência adrenal? Nesse slide eu coloquei algumas causas, tanto de insuficiência adrenal primária quanto de insuficiência adrenal secundária. Claro que no livro-texto vocês vão encontrar outras causas, aqui existem as causas mais comuns. Entre as causas primárias, ou seja, aquelas causas onde a lesão é nas glândulas adrenais, ou seja, existe destruição do córtex adrenal. Lembrando que se precisa ter mais de 90% de destruição do córtex adrenal para o paciente ter insuficiência adrenal. A principal causa de insuficiência adrenal primária no nosso meio é a adrenalite autoimune. Tá? Mas nós ainda encontramos muitos pacientes com tuberculose, paracoccidioidomicose e outras infecções. Hemorragia adrenal bilateral também pode causar insuficiência adrenal e acontece em pacientes usando anticoagulantes, após trauma, paciente portador de síndrome de anticorpo antifosfolipídio, em paciente com meningococcemia é uma situação grave, se ele também pode fazer hemorragia adrenal bilateral e aí uma insuficiência adrenal associada. Hiperplasia adrenal congênita, que é uma causa hereditária, genética, e não é tão incomum assim. Adrenoleucodistrofia, que é a terceira causa mais comum de insuficiência adrenal primária no sexo masculino, porque é uma doença ligada ao X, e metástases adrenais. Lembrando que as metástases frequentemente são bilaterais, nós não temos metástase unilateral. Quando o paciente tem lesão bilateral, pode falar a favor de metástase, assim como doenças granulomatosas. Essas são as principais causas de insuficiência adrenal primária. Nas causas secundárias, ou seja, a insuficiência adrenal é causada por uma lesão na região hipotálamo hipofisária, o principal causador de insuficiência adrenal secundária é o uso crônico de corticoide em doses suprafisiológicas. Considerando que a dose fisiológica num paciente que é portador de insuficiência adrenal é em torno de 5 a 7,5 mg de prednisona, se ele usa uma dose mais alta do que essa dose é suficiente para suprimir o eixo, porque você faz um feedback negativo, suprime CRH e suprime ACTH. Então, se esse paciente faz uma interrupção abrupta do uso do corticoide, ele pode desenvolver insuficiência adrenal, porque o eixo dele está bloqueado e ele não vai produzir cortisol de uma hora para outra com interrupção abrupta. Ou se esse paciente, mesmo em uso de corticoide, faz uma infecção, uma situação crítica, uma situação grave, com o eixo dele bloqueado, ele não consegue fazer uma produção maior
uma secreção suficiente de cortisol para aquela situação de estresse, onde fisiologicamente nós temos aumento dos níveis de cortisol. Qualquer tumor na região hipotálamo hipofisária pode causar insuficiência adrenal, ou pós-cirurgia desses tumores, ou radioterapia, traumatismo craniano também, célula vazia, que é uma situação onde onde existe uma invaginação da cisterna supracelular para dentro da célula e o paciente tem uma hipófise não visualizada ou afilada, nós conseguimos visualizar isso na ressonância magnética, e síndrome de Sjögren, que é uma situação cada vez mais incomum, mas com certeza vocês vão ouvir falar isso ao longo da formação de vocês, que é uma apoplexia, ou seja, uma necrose da hipófise, que ocorre após o parto, geralmente partos onde há um sangramento, uma hemorragia importante, são aqueles partos laboriosos, e por conta do choque hipovolêmico, existe uma necrose, uma apoplexia da hipófise, e essa paciente, posteriormente ao parto, desenvolve hipopituitarismo, e dentro do hipopituitarismo existe a insuficiência adrenal central. Bom, quais são as manifestações clínicas de insuficiência adrenal aguda, uma crise adrenal? Entre os sintomas, aqui nesse slide eu coloquei tanto os sinais, os sintomas e as alterações laboratoriais. Nos sintomas, pacientes chegam com náusea, vômito, anorexia, dor abdominal, astenia generalizada, uma sensação de fadiga muito importante, tonteira postural e relato de síncope. São os sintomas que nós encontramos na crise adrenal. Os sinais que nós podemos observar ao exame físico. Febre, vou falar da hiperpigmentação depois. A febre, que pode ser porque o paciente tem uma infecção, que foi até um fator predisponente, ou uma hipertermia, justamente, que pode acontecer pela insuficiência adrenal. A hipotensão, que como eu coloquei, é um dos definidores da crise adrenal, uma pressão arterial sistólica menor do que 100 milímetros de mercúrio, uma queda maior do que 20 milímetros na pressão arterial sistólica em relação aos níveis habituais do paciente, o choque refratário a um paciente grave, aquele choque que não responde à reposição volêmica, e a associação de amina vasoativa, a gente sempre tem que lembrar de insuficiência adrenal, desidratação e rebaixamento do nível de consciência, que pode ir desde uma sonolência até coma. Com relação à hiperpigmentação cutânea, é uma situação que só vai acontecer na insuficiência adrenal primária. Então, a gente vai observar no paciente que chega com crise adrenal, e se o paciente tiver hiperpigmentação, isso fala a favor de insuficiência adrenal primária, porque você tem uma lesão da adrenal, e aí, consequentemente, você estimula secreção de CRH e ACTH, que estão íntegros, a causa é da glândula e não central. E o ACTH ele vem de uma molécula chamada PONC, poro-ópio-melanocortina. E aí, como tem dessa molécula, por clivagem vai o ACTH, mas também vai o hormônio estimulador de melanócito. Então, esses pacientes têm uma hiperpigmentação cutânea decorrente desse depósito de melanina exacerbado. Isso não vai acontecer na insuficiência adrenal secundária, porque, nesse caso, a lesão é central, ou seja, a região hipotálamo hipofisária, então esse paciente tem redução justamente de CRH e ou de ACTH, e aí não tem PONC aumentado, que é o precursor do ACTH. As alterações laboratoriais encontradas, a mais comum é a hiponatremia, a hipercalemia, ela é muito importante, mas nos casos de insuficiência adrenal primária, porque a hipercalemia ela vai acontecer se você também tem um acometimento da zona glomerulosa, que é a que produz aldosterona. E a camada, a zona glomerulosa, ela não é estimulada pelo ACTH, ela é estimulada pelo sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, se o paciente tem uma insuficiência adrenal primária, ele tem a destruição das 3 camadas do córtex adrenal. Então, ele realmente vai ter hipercalemia, porque ele não produz corticoide, mas também não produz mineralocorticoide, ou seja, não produz aldosterona. Mas naquele paciente que tem insuficiência adrenal central, secundária, ele não produz ACTH, então ele não vai estimular a produção de corticoide. Mas a produção de aldosterona está íntegra, porque o córtex dele funciona, ele só não é estimulado, e quem estimula a zona glomerulosa da aldosterona é o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que também está íntegro. Então, a hipercalemia é muito importante
muito mais encontrada nos casos de insuficiência adrenal primária, tá? Que a gente tem a destruição das 3 zonas do córtex adrenal. A hipoglicemia pode ser encontrada, mas é mais comum em crianças. Hipercalcemia é raro. Pode ser encontrada anemia normocítica e normocrômica, que é uma anemia de doença crônica. A eosinofilia é um achado no hemograma, no leucograma, bem comum. E você pode ter aumento de ureia e creatinina, até porque o paciente tem uma redução do volume circulatório e isso propicia um aumento, uma baixa filtração glomerular, aumentando os scores nitrogenados. Então, a gente, diante de um paciente que chega desidratado, com náusea, vômito, dor abdominal, hipotenso, se tiver hiperpigmentação cutânea, então é mais um fator, que chega com hiponatremia, hipercalemia, você pega o hemograma, tem uma anemia normonorme e eosinofilia, você colhe a história, tem alguma doença prévia, você tem um valor preditivo muito alto para você dar um diagnóstico de insuficiência adrenal aguda. Aqui eu só coloquei algumas fotos ilustrativas da hiperpigmentação cutânea, não sei se vocês já tiveram isso em outra disciplina, em clínica médica. Só para ilustrar, o ex-presidente John Kennedy ele era portador de doença de Addison, que também é o nome que se dá à insuficiência adrenal primária. Esses pacientes têm hiperpigmentação cutânea generalizada, principalmente regiões expostas ao sol e principalmente regiões de dobras, na palma da mão, regiões de prega. Nessa foto de baixo a gente vê uma mãe com um filho que é portador de insuficiência adrenal primária. A gente vê como ele tem uma coloração de pele bem mais escura do que a mãe. Lembrando que isso a gente só encontra na insuficiência adrenal primária, ok? Porque aumenta o ACTH e o ACTH vem da proopiomelanocortina e você também tem aumento de melanina. Isso não acontece na insuficiência adrenal secundária. Você tem hiperpigmentação de mucosa bucal, a gente olha a gengiva, lábio, mucosa jugal e as cicatrizes que o paciente eventualmente possa ter também ficam hiperpigmentadas. Quais são os fatores precipitantes de uma crise adrenal? As infecções são um fator importantíssimo, tanto virais quanto bacterianas. Se discute se a gastroenterite seria a principal infecção causadora de crise adrenal, mas não se sabe se é exatamente a gastroenterite ou se o paciente absorve mal, aquele que já é portador de insuficiência adrenal, aquele paciente que absorve mal, e aí a má absorção do remédio diante de uma diarreia que faz a crise adrenal. Qualquer cirurgia, trauma, queimadura, pacientes sabidamente portadores de insuficiência adrenal, mas que não fazem uso regular de glicocorticoides, hipoglicemia, desidratação grave, o próprio estresse físico ou psicológico também estão associados à crise adrenal, gestação e tirotoxicose. Só voltando um pouquinho no tema anterior, que eu também dei de emergência tireoidiana, se o paciente tem um metabolismo aumentado pelos hormônios tireoidianos, se ele tem uma reserva adrenal baixa, você pode precipitar uma crise adrenal pelo excesso de hormônio tireoidiano. Da mesma maneira que eu coloquei sobre o coma mixedematoso, se você começa a tratar um coma mixedematoso com hormônio tireoidiano e é um hormônio metabolicamente ativo, esse paciente, se ele não tiver uma reserva adrenal, se ele tiver uma insuficiência adrenal associada, você precipita uma crise adrenal. Por isso que no coma mixedematoso a gente sempre tem que associar glicocorticoide. Bom, então como é que nós damos o diagnóstico de insuficiência adrenal aguda? O diagnóstico é clínico, a partir de sinais, sintomas e alterações laboratoriais. Então, todo aquele slide que eu coloquei com a apresentação clínica e com as alterações laboratoriais é o que vai nos guiar numa situação de emergência para nós darmos um diagnóstico presuntivo de crise adrenal. É claro que o paciente, se ele já chegar sendo sabidamente portador de insuficiência adrenal, nós sabemos que ele, com essa manifestação clínica, ele tem uma crise adrenal por algum fator predisponente que causou essa situação aguda, tá?
E se ele não tem o diagnóstico prévio, mas com essa sintomatologia, com essas alterações laboratoriais, uma história prévia de alguma doença que possa ser causadora de insuficiência adrenal, você vai dar esse diagnóstico presuntivo na emergência. Coletar o cortisol seria o ideal antes de nós iniciarmos o tratamento, mas nós nunca devemos adiar o início do tratamento aguardando o resultado do cortisol. Até porque o cortisol é um hormônio que não é feito de emergência. Em muitas unidades de atendimento de emergência, em alguns hospitais, esse hormônio sequer é feito, ele vai ser feito em outro laboratório mais específico. Então, o correto é a gente dosar, colher o sangue e armazenar, refrigerar, e o resultado vai sair quando puder, mas o tratamento já foi iniciado com hidrocortisona, tá? Só a título de informação, um cortisol basal, ou seja, um cortisol que é colhido entre 8 e 9 horas da manhã, que é o horário ideal para ser colhido, menor do que 3 a 5, aí vai depender da literatura, alguns consensos colocam 3, alguns colocam 5, confirma insuficiência adrenal. E um cortisol maior do que 15 a 18, aí também depende da literatura, exclui insuficiência adrenal. Isso é quando a gente está investigando um paciente com insuficiência adrenal, mas não numa situação crítica, numa situação aguda, como essa que a gente está discutindo aqui, tá? Quando o cortisol fica entre 5 e 15, quer dizer, você não confirma nem você exclui, você precisa fazer um teste de estímulo, que pode ser a prova da cortrosina ou o teste de tolerância à insulina. Mas essa investigação é feita em pacientes a nível ambulatorial. São os pacientes que você está investigando insuficiência adrenal, mas não numa situação aguda, como que a gente está vendo. A situação aguda vai ser a manifestação clínica, alteração laboratorial, e aí você vai reservar o cortisol, o soro que você armazenou, e vai começar a tratar. Se o paciente já tem um diagnóstico prévio, você só vai tratar, você não precisa dosar cortisol nenhum, até porque paciente que já sabe que tem insuficiência adrenal não tem que dosar cortisol durante o tratamento. Qual o tratamento da insuficiência adrenal aguda? Reposição volêmica, importante, 20 a 30 ml por quilo na primeira hora, sempre com soro fisiológico, a 0,9, e a gente associa a glicose hipertônica se o paciente também apresenta hipoglicemia. É importante manter a hidratação venosa, enquanto o paciente tem alteração de níveis tensionais, do estado circulatório dele e do grau de hidratação. Você vai avaliar se esse paciente está mais hidratado, se ele está urinando, se ele está mantendo pressão arterial melhor, até você se sentir, se o paciente não tem mais náusea, anorexia, para poder inclusive se alimentar por via oral, aí você pode retirar a hidratação venosa. É importantíssimo, óbvio, tratar com hidrocortisona, senão você não vai estar tratando a crise adrenal, associar a reposição volêmica. Sempre se faz um bolus de 100 mg venoso e mantém a manutenção de 50 mg a cada 6 horas. Então, a dose diária de manutenção é de 200 mg por dia. Então eu posso pegar o frasco de 100 mg e fazer 100 de 12 em 12? Não. A meia-vida da hidrocortisona é de 6 horas. Então, se a gente está diante de um paciente que não tem corticoide, você não pode deixar ele 12 horas até a próxima dose. Por isso que a gente faz hidrocortisona 50 mg de 6 em 6 horas, porque você não deixa o paciente descoberto em nenhum momento ao longo do dia, tá? Um dos motivos que a gente deve dosar, ou pelo menos colher o sangue para armazenar antes de iniciar a hidrocortisona, é porque a hidrocortisona ela parece dosável no método como cortisol. Então, se for feita uma dosagem de cortisol sérico em vigência de hidrocortisona, o valor do cortisol vai vir altíssimo. Eu já vi pacientes usando hidrocortisona, que foi feito inequivocamente uma dosagem de cortisol, que a dosagem de cortisol veio 101, ou seja, aquele valor nenhum paciente tem 101 de cortisol. Foi dosada a hidrocortisona como o cortisol sérico do paciente, tá? Então, por isso que é importante armazenar o soro para dosar o cortisol depois, ou não deu para armazenar, trata com hidrocortisona e num outro momento, quando ele não estiver na emergência, você dosa. Sempre corrigir o fator predisponente, a gente tem que lembrar o que causou a crise adrenal. Então, assim, a gente vai tratar a crise adrenal com a hidratação e com a hidrocortisona, mas a gente tem que corrigir o fator predisponente, senão esse paciente não vai ter uma melhora clínica.
e corrigir distúrbio hidroeletrolítico se necessário. A hiponatremia, ela geralmente se resolve com a hidratação e com a hidrocortisona, você não precisa fazer correção de hiponatremia. E a hipercalemia raramente é necessário ser corrigida, porque ela não é uma hipercalemia grave, é uma hipercalemia leve, que a próprio tratamento, hidratação, hidrocortisona vão ser suficientes para reverter essa hipercalemia. Se for uma hipercalemia grave, aí sim a gente tem que tratar, mas isso não é comum, são hipercalemias leves. Bom, e agora a gente vai falar de uma situação de suspeita de insuficiência adrenal no paciente crítico, ou seja, aquele paciente internado numa unidade de terapia intensiva em que você suspeita que, a despeito do tratamento que você está fazendo para a patologia que ele tem, com ressuscitação volêmica, com amina vasoativa, ele mantém um choque refratário, e aí você pensa na hipótese de insuficiência adrenal associada. É muito difícil você fazer uma avaliação de insuficiência adrenal nesses pacientes, até porque o paciente numa situação de estresse, ele já tem um cortisol elevado, então os pontos de corte que se usaria para insuficiência adrenal no paciente não crítico não podem ser usados nesses pacientes. Esses pacientes muito frequentemente já têm valores de proteína mais baixos, até pela situação crítica que eles se apresentam. E sim, o cortisol sérico que nós dosamos, ele é ligado à proteína. A principal forma de cortisol circulante é ligada à globulina ligadora de cortisol. Então, assim, nós já vamos ter um valor de cortisol sérico que vai estar alterado, porque o paciente pode ter uma hipoproteinemia, tá? Então, assim, muitas das vezes, como eu vou explicar no próximo algoritmo, a gente vai tratar independente de a gente ter um resultado do corticoide, tá? Do cortisol, desculpa. Não se deve utilizar prova de estímulo como a prova da cortrosina em pacientes críticos, ok? E o tratamento é feito da mesma maneira com hidrocortisona. Então, no algoritmo desse artigo, que é uma revisão sobre insuficiência adrenal numa situação de doença crítica, eu vou começar falando primeiro nessa parte do paciente hemodinamicamente estável. Se a gente suspeita e o paciente está hemodinamicamente estável, você faz uma dosagem de cortisol randômico. O que é o cortisol randômico? É feito aleatoriamente, não precisa ser como um paciente que está investigando, feito entre as 8 e 9 horas da manhã. Vai ser feito a hora que você decidiu colher na unidade de terapia intensiva. Tá? Se esse paciente... e aí, a partir desse momento, você vai iniciar corticoide se ele se tornar instável a qualquer momento. Se esse paciente tem uma albumina maior do que 2,5, você vai tratar com hidrocortisona se esse cortisol randômico vier menor do que 15. Se essa albumina vier menor ou igual a 2,5, você vai tratar com hidrocortisona se esse cortisol randômico vier menor do que 10. Ou um cortisol livre, e esse aqui é o cortisol livre de ligação à globulina, menor do que 1,8. Mas nós não temos... pelo menos no meu conhecimento, pelo menos no Rio de Janeiro, a gente não tem cortisol livre. Eu acredito que em São Paulo ou em outros grandes centros do Brasil a gente não tem. O teste da cortrosina vai ficar para casos muito selecionados, tá? E aí, pensando no paciente hemodinamicamente instável. Primeiro, esse paciente tem sepse, choque séptico. Se ele tiver choque séptico, você vai iniciar a hidrocortisona independente do valor de corticoide, se ele apresenta um choque refratário à reposição volêmica e amina vasoativa. Tá? Se ele não tem choque séptico, você vai dosar o cortisol randômico e aí você vai avaliar da mesma maneira que eu falei anteriormente. Tão importante quanto a gente tratar e diagnosticar é como a gente vai avaliar esse paciente, educar esse paciente para prevenir novas crises adrenais. Tá? Todo paciente portador de insuficiência adrenal ele deve ter um cartão de corticoterapia que deve andar sempre com ele, sempre na carteira. A família deve saber que ele tem esse cartão. Às vezes a gente fornece esse cartão tanto para o paciente quanto para a família, principalmente se o paciente não tem uma cognição muito boa. Esse é o cartão que a gente usa na instituição onde eu trabalho, no ambulatório de adrenal e de hipófise, explicando que esse paciente, para qualquer situação dessas, ele deve mostrar ao médico e ele deve fazer uma dose extra de corticoide para prevenir crise adrenal. Tá? Esse ano, em outros países é muito comum eles terem kit emergencial, mas esse ano a Associação Brasileira Addisoniana, que é de pacientes portadores de insuficiência adrenal, com o apoio da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, ela passou a fornecer, por conta da pandemia de Covid, o kit
os pacientes, desde que ele mostrasse a receita e um relatório médico que eles são portadores, para eles terem em casa a hidrocortisona. Que numa necessidade, se eles não pudessem ir ao hospital por conta do isolamento, enfim, eles pudessem fazer uma aplicação intramuscular, alguém pudesse aplicar intramuscular para esses pacientes. E isso foi um ganho muito importante para os pacientes portadores de insuficiência adrenal. É isso, obrigado. Qualquer dúvida, estou à disposição no fórum.